Pai, todos meus amigos têm, menos eu. Você já ouviu essa frase, essa faca no peito de cada pai, e se sentiu encurralado entre o desejo de agradar e a responsabilidade de ser sábio? E se eu te dissesse que sua atitude, sua resposta é o que definirá o futuro do seu filho? É um momento crítico, um divisor de águas que testará o seu caráter e a sua disciplina. E a maioria dos pais, por fraqueza, cede. E assim plantam a semente da escravidão e da insatisfação no coração dos seus filhos. Mas hoje, vamos confrontar essa realidade de forma brutalmente honesta. Vamos quebrar o ciclo da comparação e da inveja para forjar filhos fortes, resilientes e prósperos, porque a sua coragem em corrigir agora é a sua maior herança. O problema não é o objeto que o seu filho quer, mas a mentalidade de carência que ele está cultivando. E quando você cede, você está validando a mentira de que a felicidade e a aceitação vêm de fora de objetos e da aprovação dos outros, em vez de virem de dentro. É uma lição perigosa que os transforma em escravos do consumismo, em pessoas que nunca estarão satisfeitas e que buscarão sempre o próximo objeto para preencher um vazio que só pode ser preenchido por Deus e por um propósito maior. A mentalidade estoica nos ensina que a felicidade não reside na posse de bens, mas na virtude e na disciplina. E a mentalidade cristã nos lembra que o nosso verdadeiro tesouro não é da terra, mas do céu, e que devemos nos concentrar no que é eterno. A sua responsabilidade como pai ou mãe não é dar tudo o que seus filhos querem, mas dar o que eles precisam. E o que eles precisam é de caráter, é de disciplina, é de resiliência e é de uma mentalidade de prosperidade que os liberta. Pense na parábola do semeador. A semente que cai em solo rochoso não produz fruto. E da mesma forma, se você não preparar o solo do coração dos seus filhos com disciplina e caráter, a semente da prosperidade nunca vai gerar fruto. A disciplina é a base da liberdade, pois é ela que te permite dominar a sua carne, os seus desejos, as suas emoções, e é ela que vai dar aos seus filhos a força para se tornarem mestres de suas finanças em vez de escravos delas. Você precisa ser o líder da sua casa, o general da sua família, o capitão que guia o navio na tempestade. Porque se você não assumir esse papel, se você não tomar as rédeas da situação, o inimigo vai tomar o seu lugar. E se você não plantar a semente da disciplina, o inimigo plantará a semente da irresponsabilidade. E se você não plantar a semente do caráter, o inimigo plantará a semente do egoísmo e da arrogância em seus filhos, e você vai sofrer. O maior ato de amor que você pode ter por seus filhos não é o sim que os agrada, mas o não que os salva. O não que os ensina, o não que os prepara para a guerra que eles vão enfrentar, para a vida que eles vão viver. O que acontece com um filho que sempre teve tudo, que nunca ouviu um não, que nunca precisou lutar ou trabalhar duro para conquistar algo? Ele se torna fraco, mimado, ingrato e incapaz de enfrentar os desafios da vida. E isso é o que você quer para o seu filho? Em vez de dar o peixe, ensine a pescar. Em vez de dar o dinheiro, ensine a trabalhar por ele. Em vez de dar a solução, ensine a resolver o problema, porque a sua maior herança, como eu disse, não é a casa, mas a mentalidade. A sua responsabilidade é ensinar os seus filhos a terem a mentalidade de um estoico, a mentalidade de um guerreiro que aceita o que não pode mudar e que tem a coragem de mudar o que precisa ser mudado e que tem a sabedoria para saber a diferença entre os dois. A sua responsabilidade é ensinar os seus filhos a terem a mentalidade de um cristão próspero, que entende que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se é, e que a sua maior riqueza está em seu relacionamento com Deus. O que você está ensinando a eles com a sua atitude de ceder é que o dinheiro resolve todos os problemas, que a sua felicidade está no consumo e que a sua vida é uma busca infinita por bens e por prazeres momentâneos que só leva à dor.
Você está lhes ensinando a serem escravos do sistema, escravos de seus desejos e escravos de suas emoções, e a sua responsabilidade é lhes dar as ferramentas para que eles se tornem livres, para que eles se tornem líderes, para que eles se tornem guerreiros. A sua herança é a mentalidade que você passa para os seus filhos. E se você tem uma mentalidade de escassez, de pobreza, de miséria e de medo, a sua vida será um reflexo disso. E os seus filhos, eles serão o reflexo de você. A Bíblia nos ensina que a sabedoria é mais preciosa que os rubis, e que a disciplina é a base da vida, e que a preguiça, a irresponsabilidade, o egoísmo e a falta de propósito levam à ruína e ao sofrimento. Se este vídeo está confrontando o seu coração e te tirando do seu conforto, comente: eu serei sábio. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança e de transformação, para que mais vidas sejam tocadas e que a sua mentalidade mude de uma vez por todas. Permita-se ser moldado, permita-se ser transformado e lembre-se que assim como o oleiro não desiste do barro, o seu Deus nunca irá desistir de você mesmo que o processo seja doloroso ou quebrado. O seu Deus tem o controle de tudo. A verdadeira jornada da fé não é perfeita, mas é marcada pela persistência, pela esperança e pela certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. É hora de você deixar para trás o que te prendeu na escassez, é hora de você buscar o verdadeiro avivamento e é hora de você se reconectar com a sua essência, a essência do seu novo nascimento, onde a prosperidade é uma dádiva. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de se arrepender e não tenha medo de se render completamente a Jesus. Porque Ele está de braços abertos, pronto para te receber de volta e te dar a vida que você sempre desejou e anelou. Sabe, o maior erro que podemos cometer é viver uma vida de aparências, uma vida religiosa sem o poder do Espírito, e nos contentar com uma fé superficial que não nos leva a lugar nenhum, apenas nos prende. Vamos atravessar as camadas mais ocultas do nosso coração e descobrir o que realmente se esconde por trás das máscaras, por trás das decepções e por trás das feridas que ainda não foram curadas, e vamos clamar por uma verdadeira transformação em todas as áreas. A sua história pode inspirar outras pessoas, a sua jornada pode ser um testemunho de vida e a sua fé pode se tornar uma luz para aqueles que ainda estão presos na escuridão, sem esperança e sem propósito. Portanto, não ignore estes sinais. Não ignore o chamado de Deus para a sua vida e não ignore o sussurro do Espírito Santo, porque Ele está te chamando para um relacionamento mais profundo, mais íntimo e mais real com o Pai, o grande arquiteto do universo. Pense na parábola da figueira, onde o dono da vinha esperava por frutos, mas não encontrava nada, e a sua vida, se não for transformada, se tornará como uma árvore estéril, que ocupa espaço e não produz nada para o reino de Deus. Que você não seja como essa figueira, mas que a sua vida transborde em frutos de justiça, frutos de amor, frutos de perdão e frutos de um verdadeiro arrependimento que demonstra a sua nova identidade em Cristo. A jornada de fé é como a história de Ruth, que se apegou à sua sogra e a um povo que não era seu, e no final foi abençoada e se tornou parte da linhagem de Jesus, o Salvador do mundo. Da mesma forma, sua escolha por uma vida em Cristo pode parecer estranha para o mundo, mas é a sua entrada para a maior bênção, o maior privilégio e a maior honra que um ser humano pode ter. As dificuldades que você enfrenta não são o fim da linha, mas uma oportunidade para a sua fé ser testada e fortalecida, e para a sua perseverança ser comprovada diante do céu e da terra, mostrando que você é um verdadeiro filho de Deus. E se o não que você tem recebido for a resposta mais importante para o seu futuro, e se a porta que se fechou
for um livramento para algo que te afastaria da sua verdadeira missão, da sua verdadeira essência. Portanto, mantenha os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e confie que Ele tem o melhor plano para a sua vida, e Ele irá te conduzir em triunfo. O maior milagre que pode acontecer na sua vida não é a cura de uma doença ou a provisão de uma necessidade, mas a transformação do seu coração, a sua libertação da escravidão do pecado e o seu novo nascimento. E se o choro que você tem derramado em secreto for a semente da sua vitória, e a rejeição que você sentiu, a porta para a sua aceitação no coração de Deus, onde a sua identidade está firmada, que você possa se lembrar em cada desafio que a sua identidade não está no que você faz, no que você tem ou no que as pessoas dizem sobre você, mas no que Jesus fez por você na cruz e na sua nova vida em Cristo. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Chegou a hora de você se posicionar. E chegou a hora de você declarar que a sua vida pertence a Deus e que você não vai mais negociar a sua fé. E se a sua ansiedade e o seu medo forem o convite para você soltar o controle e confiar plenamente em Deus, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para você, e Ele fará a sua vontade. A Bíblia diz que o oleiro nunca desiste do barro, e mesmo que o vaso se quebre, Ele o refaz em suas mãos, mostrando o seu amor incondicional e a sua capacidade de transformar o que está quebrado. Que você permita que o oleiro da sua vida te molde, que Ele te refaça e que Ele te transforme em um vaso de honra, para a glória de Deus Pai. O seu passado não define quem você é, mas a graça de Deus, a sua misericórdia e a sua nova vida em Cristo te dão um novo começo, uma nova chance e uma nova esperança. Não se prenda ao que ficou para trás, mas corra a carreira que lhe está proposta e siga em frente com fé, com coragem e com a certeza de que a sua vitória já foi conquistada na cruz. O seu testemunho de vida, com todas as suas lutas e vitórias, pode se tornar uma ferramenta nas mãos de Deus para tocar e transformar outras vidas, mostrando que a fé é real e que o novo nascimento é possível. Que você não se cale, mas que o seu coração transborde com o que Deus fez em sua vida e que você possa compartilhar a sua história com a sua família, com os seus amigos e com todos que precisam ouvir a verdade. A vida é como um jardim. E se você não cuidar do solo do seu coração, as ervas daninhas da amargura, do medo, da dúvida, da religiosidade vão sufocar as sementes da fé e impedir o seu crescimento espiritual. Portanto, cuide do seu jardim, regue-o com a palavra de Deus e ore para que o Espírito Santo o mantenha livre de tudo que possa te afastar da presença do Pai e que a sua vida produza frutos em abundância. Se esta mensagem te tocou e você quer se aprofundar nessa jornada de fé, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e para que você continue recebendo mensagens de esperança, de fé e de propósito. Que a luz de Deus continue iluminando seus passos, que o seu amor transborde em seu coração e que a sua graça e misericórdia te alcancem e te transformem dia após dia, para a glória do seu santo nome. Que você possa, de hoje em diante, não apenas viver uma vida de aparência, mas uma vida de verdade, uma vida de propósito, e uma vida que demonstra o poder de Deus em sua nova jornada. E lembre-se, você não está sozinho, pois o Espírito Santo é o seu guia, o seu consolador e o seu melhor amigo, pronto para te ajudar, pronto para te guiar e pronto para te sustentar em cada passo do caminho. Que você seja abençoado em sua jornada e que a sua vida seja um testemunho vivo do que o novo nascimento pode fazer para que o mundo possa ver a Cristo em você. Que você seja abençoado em sua jornada e que a sua vida seja um testemunho vivo do que o novo nascimento pode fazer
para que o mundo possa ver a Cristo em você.